qual que é o intuito aqui para a gente desse encontro, né? Porque isso aqui é um encontro. É a gente propagar saúde. Mas propagar saúde como? De uma maneira segura, um ambiente seguro. Porque a gente tem visto muitas coisas assim absurdas de Instagram que a gente ouve e que me assusta um pouco, né? Até para os nossos filhos, para as gerações que estão vindo por aí. E quando eu montei a O3, como eu falei, eu não sou médica, mas eu tenho as minhas médicas e sou curiosa. Eu fui atrás das melhores médicas do Brasil e pedi para elas me auxiliarem no que seria uma marca de medicina natural com beleza verde e a tecnologia limpa do ozônio. Com todas essas informações na mão, eu queria fazer da O3 um universo mais saudável, mas, claro, que com eficácia. Porque não adianta também a gente, né, passar um produto porque ele é natural, o produto por si só natural já é muito bom, mas eu queria trazer algo mais. Foi aí que eu me apaixonei pela tecnologia limpa do ozônio e com propriedade científica, laudos, estudos, aos quais foram me fazer chegar até as doutoras. Porque, claro, por mais que elas gostem de mim, elas estão vendo ali o laudo, elas estão vendo os testes em humanos, elas estão vendo aqui as aprovações, aonde eu fiz, o que eu fiz, com quem eu fiz. Então, tudo isso fez a gente chegar até aqui. Entendendo tudo isso, eu como empresária, eu queria botar a minha marca num outro nível, né? Eu queria trazer ela para esse universo da saúde. Então, o que acontece? Nosso primeiro passo foi as médicas, nosso segundo passo está sendo o Einstein, e nosso terceiro passo está sendo essa parceria com a Bandeira Fazano para eu poder proporcionar a vocês um encontro à altura de vocês e também à altura da O3NT. Então, eu vou contar aqui para vocês, eu escrevi aqui porque, assim, é difícil falar, até falar. Para vocês, a gente brinca, fala, mas para a gente falar com os médicos é mais complicado. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o projeto da O3NT. E a O3NT é a minha marca de cosmético, mas que fez um braço que se chama Health Connect, né? Então, aqui a gente só fala da conexão saúde, né? Saúde. Então, vamos lá. A Health Connect nasce com o propósito de conectar medicina, ciência e experiência humana. Queremos promover um debate estruturado sobre saúde preventiva e longevidade, reunindo médicos experientes para compartilhar conteúdo com base científica e sólida. Nosso objetivo é ampliar a consciência sobre o modelo biopsicossocial e estimular uma medicina cada vez mais preventiva, integrativa e responsável. Aí entra aqui a questão do nosso envelhecimento. Pessoas que envelhecem com saúde, autonomia, energia e propósito não é anti-aging, é pró-aging, com qualidade de vida. O que é o modelo biopsicossocial? Eu tive que aprender também, né, gente? É uma visão integrada de saúde que considera corpo, genética, hormônios, inflamação, microbiota. Ó os endócrinos aqui, né? Psico, emoção, mente, propósito e estresse. Social, relações, ambiente, estilo de vida e trabalho. Hoje a medicina mais moderna já não trabalha só com o biológico. Ela entende que tudo está conectado. Isso conversa 100% com a visão da O3NT. Medicina natural,
ciência e tecnologia limpa. Então, para introduzir ciência, tecnologia, eu trouxe aqui, né? Assim, para mim é muito fácil falar das minhas médicas, porque eu tenho uma admiração. Vocês imaginem como eu me sinto honrada eu ter uma marca de medicina natural, de cosméticos ozonizados e ter médicos da altura delas ao meu lado, falando não só da marca, mas propagando a minha marca e usando a minha marca. Então, assim, é uma emoção muito grande, é um carinho que eu vejo, elas são muito profissionais, e assim, esse encontro que eu gostaria de fazer, que eu estou fazendo, e que a gente faça mais encontros como esse, é para que a gente tenha esse ambiente seguro mesmo, de poder estar próximo delas, pertinho delas, e conversando sobre saúde. Porque não tem nada melhor na vida do que a gente falar de saúde. A gente quer viver bastante, mas, gente, eu quero viver com qualidade. Porque se eu tiver muito ruim, me dá uma cápsula para morrer logo, entendeu? Porque a gente tem que viver com qualidade. E qualidade é prevenção. Hoje, né, a gente estava até falando, as pessoas estão injetando bilhões em máquinas de prevenção, esses scans, né, que passam e você começa a achar coisas que você pode ter no futuro. Isso é uma loucura, né? Isso que está acontecendo hoje é uma loucura. Então, graças a Deus, a gente tem esse acesso, né? Mas não adianta também a gente ter esse acesso e não entender desse acesso. Então, quem vai explicar para a gente são elas. Então, eu vou começar aqui com a doutora Vânia, com uma pergunta que eu acho muito importante para a gente. Doutora, como você vê a ciência e a longevidade e como separar tendência de ciência? Bom, primeiro, boa noite, muito bom estar com vocês, é um encontro especial entre amigos. Obrigada, Lê, pelo lugar, né, de amiga sua médica. Para mim é super importante olhar para essa parceria de uma maneira muito consistente. Ela não é uma relação transitória, eu acho que a gente vem crescendo tanto nessa consistência, respeito, parceria, admiração pelo produto, pela pessoa que você é, mas certamente, assim, esses encontros, quando a gente divide conhecimento, isso é uma oportunidade de trazer o que está acontecendo no mundo de uma maneira séria. Eu estou na área há mais ou menos 35 anos, fui pioneira em medicina funcional, medicina do estilo de vida, medicina pós-genômica, medicina personalizada. Então, quem me conhece sabe que eu tenho uma inquietação muito grande em termos de conhecimento, mas nunca fui muito de ir atrás de modismo. Então, essa leitura mais científica, que traz consistência para o trabalho de um médico que assina uma prescrição, ela tem uma responsabilidade. Então, esse não causar o dano por modismos excessivos é uma responsabilidade de uma condição médica em que você assumiu um contrato de cuidar de alguém. Esse cuidado ele não vai passar por um interesse que eu tenha especificamente. Acabei de responder um WhatsApp. Vou fazer um implante de... Eu falei, olha, para você fazer esse implante aos 35 anos, vai ser bom para o seu médico, em termos financeiros, não bom para você. Exato. Então, não sou nada contra muitas coisas, mas eu acho que a gente tem uma base científica para conduzir um trabalho de longevidade, ele tem que ser pautado em pesquisa, e essa pesquisa com as pessoas que estão, no momento, estudando a área. Então, na área de longevidade, existem muitos grupos estudando, a International Longevity Alliance, Health Longevity Medicine, eu faço parte delas, eu trago a Longevity Global Alliance para o Brasil, agora esse ano, e tenho sempre uma relação construída com bons pesquisadores, porque é isso que tira essa tendência que a gente vê muito no mercado brasileiro,
um pouco no mercado americano, menos no europeu, de criar oportunidades de venda através de um encantamento de quem não quer envelhecer. Então, isso é um risco muito grande. Eu acho que a gente sabe que essa relação entre velocidade de envelhecimento e prevenção de doenças crônicas é uma relação que é uma necessidade hoje. Nós temos mesmo que ter esse cuidado proativo. Isso passa por toda uma tendência da medicina, que é uma medicina P4, hoje ela vira P5, que é preditiva. Aí nós usamos testes específicos da medicina funcional, testes genéticos. Podemos ler alguns dados específicos desse paciente, uma boa história dos seus ancestrais. Ela é preventiva, então pautada em banco de dados, aí interagindo com tecnologia de informação hoje, e aí personalizada. E a coisa principal, esse paciente se torna consciente participativo, por isso que ela é P4. Então, essa participação do paciente que domina a sua própria jornada é sempre através do conhecimento, e por isso que essa relação tem que ser sempre na honestidade. Sim. Então, separar isso é filtrar trabalho científico, estar vinculado a grandes sociedades e entender que, assim, quando você tem excesso de informação sobre uma certa coisa que está acontecendo, isso vira mercado. Isso é muito perigoso para nós que estamos ali como consumidores. Se pensar, eu sou uma consumidora de saúde também, né? Eu tenho 65 anos, eu sou uma consumidora. Eu vou para esse mercado também para me cuidar. Então, ontem eu até falei lá no Instagram, não gosto, mas vão fazer coisas e peptídeos que estão vindo para o Brasil. Fala pra gente sobre isso. Eu acho que assim, tem muita coisa que vai vir, a medicina regenerativa, ela está explodindo, é quase um nenê nascendo. No mundo, ela está assim, trazendo inovações, porque o que a gente faz quando você trabalha com suplemento, você está nutrindo e conversando com as suas células, mas suas células têm 65 anos, a sua tem idades diferentes. Quando eu coloco a regenerativa, você trabalha ou com células que você vai preparar na área de dermato, na parte capilar, isso está muito forte, né? Você melhora e otimiza esse tecido. E em medicina regenerativa, por exemplo, trabalhando com exossomas, com célula-tronco de cordão umbilical, em peptídeos, você traz um resultado muito melhor, você otimiza a ação desses produtos. Então, a saúde, você tem informações muito mais rápidas, só que tem muito pouca consistência aquilo que a gente tem feito hoje em termos de viabilidade de trazer bons materiais, ainda ter aprovação, protocolos seguros. Então, tem muita coisa a ler, e para quem está estudando essa área, é encantador. É encantador. Não, eu só imagino, é muita informação agora, né? E é muito encantador. Você se apaixona pela área, a medicina regenerativa vai trazer uma vida longa com saúde, mas a gente tem que tomar cuidado com procedência, seriedade, protocolos, riscos individuais, qual é o risco de trazer câncer, doença autoimune. Então, critério de risco é a primeira pauta que a gente tem que ter quando trabalha na área médica. Então, qual é o critério de risco que você estabelece para assinar uma prescrição? Você assina uma prescrição, é um material de responsabilidade. Então, o paciente chegou, olha, eu queria que você me fizesse essa fórmula. Olha, infelizmente, essa fórmula te expõe a risco, não assino embaixo. Exato. Não, isso é super perigoso, né? E a gente sabe que tem bastante médico, né, que faz isso. Mas falando de envelhecer com saúde, doutora, tem uma pergunta aqui que é muito com base nisso. Temos certeza de que vamos viver mais. Mas se Deus quiser, né? Mas o que faremos com esses 20 anos extras? Será que iremos prolongar o tempo de vida convivendo com doenças? Qual é a visão não apenas no campo biológico, mas também no socioeconômico?
Exatamente, essa é uma pauta. Hoje saiu um relatório do UK Bank, o banco de dados de longevidade, mostrando que o tempo de vida longa, com certeza nós teremos, mas nem sempre acompanhado de saúde. Isso é chamado de gap entre a expectativa de vida e a expectativa de saúde. Então, como que a gente vai carregar esses anos com doenças? Então, isso tem muito a ver com a prevenção, e aí tem os trabalhos do Walter Longo, que trabalha com jejum intermitente, falando de um tema que é a juventologia. Ao invés da geriatria, nós trabalhamos com investimento proativo antes de adoecer. Aí você não pega a queda fisiológica do pós-60, que é bem traumática. Para nós, mulheres, 40, 45 anos, a gente tem uma primeira queda, né, do avião, dá uma descidinha. Então, dá uma descidinha. Depois dos 50, então... Aí a gente tem recursos, tem tratamentos, tem reposição hormonal, tem otimização metabólica, tem equilíbrio imunológico, que é um tema importante para outra etapa, que se chama imunorresiliência, como você vai lidar com a sua fragilidade em relação à doença autoimune, câncer e infecções. E o ponto metabólico que vem para essa primeira etapa que a gente vive pós-45, por aí. Agora, Van, não está aumentando o número de pessoas com câncer? Está aumentando com certeza, e é o seu tema. O que a gente está fazendo aqui? A gente está falando de uma condição humana que chama espossoma, a tudo aquilo que nós estamos expostos à alteração do ciclo circadiano, que a gente chama que é a poluição luminosa. Isso interfere em níveis hormonais, redução de produção de melatonina, essa redução de carga, né, de reparo celular, que é no período noturno, por uma má qualidade de sono, o estresse crônico, que altera a imunidade, poluentes ambientais que estão nos cosméticos. Existem estudos que mostram que a nossa casa é o lugar que tem mais substâncias químicas Você tóxicas. me falou isso, eu fiquei impressionada. Quando a gente começou a falar da O3, a gente começou a falar disso, porque aqui é uma relação que a gente está falando entre amigas, né? Muitas de vocês me conhecem, algumas são pacientes. Eu sempre falo que esse ambiente químico, que chama espossoma ambiental, ele se relaciona com as nossas células o dia inteiro, como se a gente fosse um aquário, né, que traz um pouco mais de veneno. Então, essas células, o que elas devolvem? Na adversidade, ou elas vão entrar num processo que é a morte celular programada, ela desiste de ficar, ela fala, não quero mais morar aqui, eu vou morrer, quero ir embora. Outras vezes ela tenta resistir, pode se proliferar de uma maneira inadequada, trazendo nódulos, tumores, e o envelhecimento e a fibrose dos tecidos, que é quando a gente perde a elasticidade, porque não consegue renovar essas células. Então, a gente tem visto muitas doenças neurológicas, mais precoces, mais prematuras, isso é fato, e o câncer também. Linda. Oi. Doutora Ana, todo mundo bom, Bertinha? Não, é inacreditável esse negócio, né? Então, a gente falamos de viver mais, mas nem sempre acompanhado de extensão de tempo de vida em saúde. Então, isso tem uma série de trabalhos científicos hoje no mundo, olhando para países desenvolvidos, poder aquisitivo, e como é que é planejar a saúde longitudinal e viver tanto se você não tem um planejamento também econômico. Exatamente, né, Má? A gente fala do biopsicossocial. Nesse social e nesse relatório do UK Bank, foi colocado que o lugar em que você vive tem muito a ver com o tempo de vida em saúde. Sim. Eu posso ter pessoas longevas, mas carregando 25 anos de doenças crônicas pesadas e trazendo custo social e o custo pessoal. Então, como lidar com essa questão econômica em planejamento financeiro individual, para assistência em saúde
e para um país que vai carregar um volume de idosos e que alguns não vão trabalhar e vão ser um custo a longo prazo. Aí tem a história do elderly, né? É isso, Não, olha, posso falar, fiquei estudando esse elderly. Maravilhoso o elderly, gente, é o 60 a mais do futuro. É o tentar viver com idade, mas viver bem. Então, existe essa tendência, né, do envelhecimento com produtividade, que é essa geração grisalha, que está planejando, recalculando a rota, tendo criatividade, expansão para com novos relacionamentos, com trabalho criativo. Tudo isso é parte da realidade do viver mais no mundo de hoje, no século XXI, em que nascem muito menos crianças e a gente vai ter uma alteração, já existe essa alteração da pirâmide. Então, essa pirâmide, né, de faixa etária que nós tínhamos em nascimento e morte, hoje nós vamos ter, a nossa expectativa está em torno de 76 anos, e a velocidade de envelhecimento individual, ela pode ser controlada em parte pelo estilo de vida. E é isso que a gente busca com essa informação desse encontro, porque é entender como o estilo de vida conversa com os nossos genes. Então, de que maneira nós ofertamos melhores escolhas para diminuir a velocidade de envelhecimento. E existem relógios que marcam essa velocidade. Então, tem um que chama Dunedin Pace, que é quantos meses eu envelheço em um ano. Esse aí também eu não conhecia. Vou anotar, vamos lá. Você vai ter que fazer esse teste. Ai, meu Deus, não. Eu sugiro... As médicas vão comendo, porque eu vou passar, eu vou passar a bola para você agora. A gente pode colher. Você vai fazer o seguinte, agora você vai comer? Da tua vida, não pode. Você tem um estilo de vida mais agressivo, mais... Exato. Então, assim, você fumava, você parou de fumar, a velocidade de envelhecimento ano pode reduzir, tá? E aí, assim, faço esporte, mas faço muito esporte, talvez não seja tão bom. Você também pode envelhecer mais. Então, o desgaste por estresse oxidativo, por um desequilíbrio nutricional, tomo um monte de hormônio. Não, gente, um monte de hormônio também não é por aí. Exatamente. A bomba cardíaca de uma mulher pode não acompanhar o nível hormonal masculino de um implante mal feito. Exatamente. Então, eu acho que tem esse cuidado quando a gente fala em saúde, a delicadeza da informação. Existe uma sinergia de coisas que você cuida quando você conversa com a célula, você conversa com o microbioma, conversa com célula, parece gente louca. Né? Eu falo que eu ponho roupinhas nas células. Vamos pôr uma roupinha nessa aqui, né? Maravilhoso. Eu vou cuidando das células e vou me encantando por elas, mas quando a gente começa a cuidar dessas células, elas diminuem a velocidade de envelhecimento em órgãos específicos, porque aqui a gente já está falando de um outro conceito, que é a velocidade de envelhecimento de cada órgão. Eu posso envelhecer mais na minha coluna e menos no meu cérebro. E isso tem um pesquisador da Stanford, que é o Michael Snyder, que é um grande pesquisador, que coloca essa linguagem em um teste que já é disponível no mundo, não aqui no Brasil, mas a gente consegue fazer também. Então, você imagina o volume de curiosidade? Sim, eu estudo todos os dias da minha vida, eu pareço uma doida, mas assim, o impulso de conhecimento, ele é uma motivação quando você encontra essas ferramentas e divide com as pessoas num público como esse. Então, para mim, dividir conhecimento é a coisa mais legal. Não, gente, eu posso falar, não é maravilhoso? Né? A gente está aqui absorvendo de perto toda essa informação, todo esse trabalho de vocês estão de parabéns, de estudar isso, trazer isso para a gente, é maravilhoso. Né, Aninha? E o trânsito, gente? Conta. O trânsito, conta, como é que tá?
Não, Eu tava Ó. Ana. agora você come sua saladinha, passa a bola pra Thaísa. Ale, sabe qual é o pior de tudo? São tantas dúvidas, eu sei que não é uma consulta, mas dá vontade de perguntar. Não, mas peraí, deixa eu falar. Eu só tô fazendo, eu tô só cutucando as doutoras aqui com algumas perguntas, porque depois o que a gente vai fazer? A gente abre para as perguntas e também tem umas perguntas aí pontuais que eu coloquei para vocês fazerem, porque assim, elas com base na nossa pergunta, elas vão trazer conteúdos para gente. E aí, com base nesses conteúdos, vocês podem fazer perguntas. A gente está aqui para isso, tá? É para ser uma coisa muito leve, gente. Eu só tô com esse microfone aqui porque o que acontece? Senão não sai, não gravam. Aliás, isso aqui está sendo gravado para a gente poder dividir com pessoas esse acesso que eles não têm, né? Então, a gente tem esse privilégio de estar aqui pegando essas informações. Então, os nossos clientes da O3, eles vão se cadastrar lá na plataforma e vão ter esse acesso sobre o conteúdo delas, que eu acho que é de extrema importância, gente, porque falar de prevenção é muito legal, né? É muito importante. Então, continuando aqui, tem um tema que é assim, eu brinco e falo que eu sou um ser meio inflamado. Então, nossa senhora, né? Então, assim, se hoje sabemos que inflamação crônica, estresse oxidativo e disfunção mitocondrial estão na base das principais doenças modernas, por que ainda não tratamos sistematicamente estes mecanismos antes que eles se manifestem, utilizando recursos como modulação metabólica, medicina de terreno e terapias biorreguladoras, como a ozonioterapia, né, Tá? Essa aqui ama ozônio. As duas, né? As duas. Conta pra gente, tá? Sim. Não, bom, depois a gente teve uma aula já aqui, né? Não, Então, assim, acho que todo mundo acho que vai reassistir depois os conteúdos, tudo que ela falou de uma forma tão simples, coisas que são muito profundas, né? Dessa visão do todo. A nossa medicina, eu acho que ela passou por uma transformação muito que está cada vez mais gritante, né? A gente vem de uma medicina que propõe a gente tratar doenças. Então, a gente espera ficar doente e vai no médico. Né? Eu ouvi ontem de um paciente na consulta, ele falou, doutora, eu quase ia adiar minha consulta, porque ele falou, tô me sentindo tão bem que acho que era melhor não vir. Mas aí eu vi meus exames e falei, não, acho que é melhor eu vir. Tá? Mas é porque a gente ainda tem essa coisa assim, quando eu tô mal, eu vou buscar todos os recursos, né? Aqui já dá para ver que é muito diferente, todo um público tão conectado, mas entendam, vocês são uma minoria, tá? Então, assim, não é a maioria das pessoas que se mobilizam em querer saber mais, entender o que mais eu posso fazer, ou como eu posso viver melhor, sem ter alguma grande dor. Dores a gente tem várias, inflamados todos nós estamos, tá? Então, assim, vocês falaram que estão inflamadas, é assim, não tem como. A gente vive hoje num mundo que é exposto a uma série de toxinas. Hoje o Brasil é considerado o terceiro solo com o maior nível de intoxicação do mundo. Então, a gente tem aqui a nossa água que a gente consome, você pode consumir alimentos orgânicos, pode trazer uma série de coisas, a gente tem toxinas, então o nosso terreno o tempo inteiro precisa ser limpo. E às vezes a gente tem aquela imagem que tá bom, eu já faço esse tratamentozinho, eu tomo isso, ou eu como bem e isso é suficiente. Não, isso não é mais suficiente. A gente precisa hoje ser profissional com a nossa saúde em outro patamar. Quando a gente fala um conceito que eu vejo hoje as pessoas usando muito, né? Longevidade é uma palavra que hoje está muito em voga, mas eu vejo ainda um pouco deturpado o conceito de longevidade, e principalmente quando a gente fala sobre health span, né? Então a gente fala, muitas pessoas já ouviram falar, meu health span, enfim, isso na verdade nada mais é do que como que a gente vai viver os anos que a gente tem, mas muito bem, porque ninguém mais quer envelhecer hoje em dia pensando que, tá bom, a hora que eu chegar na idade X, alguém troca minha fralda e dá sopa na minha boca. Eu não quero viver para ficar nisso assim, né? Então, assim, hoje a gente tem essa consciência que antes a gente nem parava para pensar, assim, vai acontecendo, é a vida. Não existe mais isso. Então, o tempo inteiro eu fico estudando e pensando, indo atrás e vendo por que hoje a gente tem tanta tecnologia, a gente tem tantos recursos, a gente tem tantos aplicativos, equipamentos e coisas que mede seu sono, mede a qualidade, mede sua respiração, mede o VO2, mede tudo,
E a gente ainda assim, a gente está adoecendo. Eu ainda assim tenho pacientes que vêm com câncer terminal para mim e falam, doutora, eu me exercito 2 vezes por dia, 6, 7 vezes por semana, eu como super bem, eu como orgânico, eu suplemento há muito tempo, eu controlo aqui com todos os meus aplicativos o meu sono e tudo mais, e eu vim aqui porque eu tô com câncer terminal. E na verdade a gente... Posso falar? É uma loucura, né? É. Olha, ser médico. Se um cara falasse isso pra mim, eu falava, não, peraí, eu vou morrer antes, fica aí. Não. É isso. A gente acha que é isso, a gente está fazendo tudo certo e não tem. Porque a gente ignora isso, o terreno biológico, a inflamação silenciosa, que são os micro coisas mais alto, desculpa. A inflamação, a gente ignora toda a nossa inflamação silenciosa, a exposição a uma série de toxinas, nosso terreno biológico que a gente vai deixando e esperando ter algum sintoma. A gente ignora uma coisa que é fundamental. A gente tem toda a tecnologia, mas a gente continua tendo pessoas morrendo por infarto, morrendo por câncer, muito jovens. Tive um paciente bem recentemente, estava viajando, nem estava aqui, estava no Japão, agora em janeiro. Paciente meu, tive a oportunidade só de uma única consulta, 46 anos. Meu assim, Deus do céu. atleta, uma alimentação incrível e todos os controles de tudo, só que o emocional todo destruído. Então, quando a gente ignora nosso emocional, esquece tecnologia. Tecnologia hoje está em voga. A gente tem inteligência artificial que, assim, se você quiser colocar seus exames e jogar num ChatGPT, que nem é das melhores inteligências que tem umas muito mais avançadas, você tem já resultados incríveis, te dá um panorama que você fala, ok, daqui já sei o que fazer. Então, assim, a questão não é essa. A questão é como a gente precisa se empoderar dos nossos papéis também. Porque hoje parece que também com mais tecnologia, a gente delega também muito mais. Eu pergunto às vezes para pacientes, como que está seu sono? Não, peraí, doutora, deixa eu mostrar, meu sono REM tá assim, tá assado, porque tá lá o aplicativo. Não, mas eu quero saber como que você se sente a hora que você acorda. Como que você tá? Como que você fica depois que você faz atividade física? Como que você fica depois de um dia estressante seu? E a gente ignora isso, e a gente está adoecendo, não é por falta de tecnologia, não é por falta de exames genéticos, eu solicito exames genéticos para pacientes, não é por falta de recursos, é por uma questão da gente tá deixando de ser o observador de nós mesmos. Nós estamos delegando para tudo, não, porque tem um aplicativo, porque tem um suplemento, porque tem o tratamento, e a gente esquece da base, que é o terreno biológico e dos nossos estados mentais e emocionais. A maior parte dos meus pacientes que eu vejo grandes empresários, eu vejo pacientes que têm recursos, assim, doutor, já fui fazer tal tratamento das células tal lá no México, que só lá que tem, eu fui para a Noruega, esse meu paciente foi no caso, até, enfim, e já fiz esse tratamento e tal, e não sei o quê. E o corpo não resiste. Então, se a gente não se empoderar que a nossa saúde é, graças a Deus que a gente tem essa tecnologia que vai avançar muito. Daqui 3 anos a gente vai dar risada das coisas que a gente achava que eram inteligência artificial, assim, que a velocidade nos congressos, que eu vou, minha formação toda é nos Estados Unidos, e então todas as vezes que eu vou para lá, os encontros e tudo mais, eu vejo muita coisa de modismo que não vai para frente, mas muita coisa que está vindo de tecnologia que vai ajudar a gente. Só que a gente está delegando essa parte para ser uma parte que é do outro. E aí a gente esquece de recursos básicos, então do básico, do dia a dia, né? A exposição da luz solar, a nossa inspiração, o relacionamento. Hoje a gente não se relaciona, a gente chega num lugar e está aqui, né? Então, assim, é isso. A gente esqueceu o quanto é a gente que não está se empoderando da saúde. A gente acha, mas eu me alimento bem, foi o que você falou, me exercito. Em tudo, é a parte mental, emocional, e a gente não se empoderar, que pera, a saúde é minha. É falar, meu intestino está ruim. É isso, é o teu intestino. Então vamos entender o que está acontecendo com ele. Assim, não é, me dá um suplemento para o intestino, me dá mais probióticos. É assim, vem cá, o que está acontecendo na tua mente que está fazendo o teu intestino funcionar assim? O nosso coração, a nossa frequência cardíaca não está aqui sendo aleatoriamente, não, um está batendo 68, outro 82. Depende do que cada um está aqui pensando, o que a gente viveu no dia de hoje, dos nossos desafios. Eu estou aqui mais acelerado ou mais, ok, relax, ou já preocupado com o que eu vou ter que resolver na hora que eu voltar para casa ou amanhã, no dia seguinte. Isso está determinando minha frequência cardíaca, minha produção hormonal. Por que a gente não
tem uma fase que a gente fala, não, mulher entra na menopausa com essa idade. Não, é uma margem gigante que a gente tem, porque são inúmeros fatores muito além da genética. Então, acho que nos últimos anos, a gente foi muito para a tecnologia, para a genética, e a gente vai ainda muito, é maravilhoso, e tem que ir, os recursos e todos. Mas a gente esqueceu de se empoderar da nossa própria saúde. Quando eu converso com pacientes que estão em patamares de muito desequilíbrio, não é por falta de conhecimento, não é por falta de se cuidar bem, de comer bem, de saber que tem que dormir bem, de se exercitar, de suplementar o que é maravilhoso. É por falta da gente entender que momento emocional estou, minha mente, e aonde eu me empodero da minha saúde. Não é meu sono que está ruim, sou eu, peraí, o que minha mente está acontecendo? Isso não é para gerar culpa, é para gerar consciência. E a gente vai delegando, não, mas o aplicativo, doutora, está falando que meu sono está ruim. Ótimo, que bom que o aplicativo está falando. Não, é exatamente isso que acontece comigo, é o anelzinho. O anelzinho, ele me dá como morta. E eu tô ótima, eu juro. Nossa, você dormiu profundo 47 segundos. Eu falo, gente, mas como assim? Eu dormi otimamente bem, tava ótimo. Mas eu falo pro meu marido, o anelzinho falou, e é tudo, né? Relógio, anel, pulseira. Não, e tudo apita, tudo fala, tudo te lembra. E assim, é isso, é maravilhoso. Mas isso também tá fazendo a gente não se empoderar da nossa própria saúde. E aí, quando a gente fala de inflamação, terreno biológico, a gente vê tantas terapias que a gente tem hoje, recursos, que são muito antigas. A gente fala sobre ozônio, né? Não é novo, é que é novo pra gente aqui agora, falar de ozônio. Ozônio é usado desde a Primeira Guerra Mundial. Países como a Alemanha, até falei já isso, e eu falo sempre, a Alemanha é obrigatório nos SAMUs, que não chama SAMULA, mas mesmo qualquer ambulância, ter uma máquina de gerador de ozônio. Porque a gente sabe que uma pessoa tendo início de um processo de AVC, se nos primeiros 30 minutos ela receber ozônio, a gente tem 98% de chance de reversão e não ter nenhum tipo de sequela. E aí a gente vai colocando como uma coisa muito nova e luxo e tudo mais. Luxo é a gente perceber a nossa própria saúde. Luxo é eu saber sem nenhum talvez aplicativo, vai falar isso. Ele tá falando que eu tô morrendo, mas eu tô ótima. Enfim, tudo bem, talvez eu performe de uma forma diferente. Posso falar? Eu falei, ele tá dizendo, né? Como tomar um remedinho, sei lá. Não, todo mundo ama uma cápsula aqui. Mas você vê, olha que legal. Olha que legal esse negócio, né? A gente falando da ozonioterapia. Engraçado que a O3, ela existe há 4 anos. E quando eu comecei a entrar nesse universo de ozônio, da ozonioterapia, eu comecei a ver que, assim, é uma maravilha, é uma bênção o ozônio, gente, né? É realmente para quem não tem acesso. E você vê, a gente aqui agora, por conta da O3, a gente está falando de ozônio. E a medicina, né, recentemente, né? Foi liberado recentemente. Olha que... Olha aí. Não, todo mundo. Mas a gente veio... Não, tem muito preconceito. A gente trabalhava com isso de uma maneira irregular. Seu corpo e tudo então, mais. nós tínhamos que trabalhar aqui no Brasil de uma maneira irregular. Então, eu tenho dentista na minha clínica que trabalha com ozônio, enfermeira, meus pets fazem ozônio, né? Todos os meus. E a gente, como médico, tinha que ter um cuidado para fazer um termo de consentimento em pacientes com câncer, com doenças intestinais inflamatórias, doença de Crohn. Tudo isso era um campo obscuro, né? Como se a gente estivesse sendo um off-label da classe médica, quase colocados como profissionais não corretos, e isso um pouco dentro da falta de conhecimento e também desse modismo excessivo quando começa a se vender ozônio como a coisa mágica. Então, o peptídeo vai passar por isso, medicina regenerativa, chip da beleza. Por quê? Ciência e tendência, se eu aproveitar essa onda para ganhar pacientes de uma maneira vulgar e desonesta, eu queimo os produtos. A gente não está vendo isso com análogo GLP-1, análogo GP?
todo mundo toma tudo, um vem do Paraguai, outro é feito na farmácia, que é o muquifo, né? Aí o médico tal vende no consultório. Gente, isso é falta de postura médica com seriedade, isso não se faz. Isso é queimar uma pesquisa de anos para um tratamento de coisas importantes, que são as alterações metabólicas do envelhecimento, para ganhar dinheiro irregular, fazendo venda, né, agregada a protocolo, e como se eu estivesse vendendo um picolé e ganhasse um brigadeiro. Não dá. A área médica aqui tem uma questão que é de que maneira a gente respeita a relação médico-paciente. Então, o ozônio é uma terapia séria, liberado agora há 8 meses no Brasil. Vou te falar. Não, agora, gente, papo de amiga, né? Olha como Deus é bom comigo. A medicina acabou de aprovar o ozônio e eu lancei a O3. Não, eu vou te falar. É maravilhoso. Deus, eu digo, eu sou abençoada. Entendeu? Não, gente, juro, eu lancei a O3, eu falei, meu Deus, esse negócio de ozônio é muito bom, é muito eficaz, mas ainda tem esse pênalti. Bingo! A medicina aprovou. Eu falei pro meu marido, ai, deu certo. Ai, deu certo. Mas, peraí. Aí, vamos lá. Falando de inflamação. A microbiota intestinal influencia a saúde do couro cabeludo? Pega aí, Thaís. Fala da microbiota, que daí eu já vou pular pra Ana Karina. A microbiota... E aí depois eu venho pra pele. A microbiota é tudo. Nós estamos vivos hoje aqui, cada um do jeito que é, desde a composição corporal. Quem ganha mais massa magra, o metabolismo está melhor, enfim, é de um jeito, de outro. O nosso processo de envelhecimento, até a parte hormonal, né? A conversão dos nossos hormônios, quando eu trato uma paciente, não é só sobre modular os hormônios, seja numa perimenopausa, seja na menopausa, é sobre ver se aquela microbiota consegue sustentar aquilo, porque mais de 93% dos nossos hormônios são convertidos no intestino, principalmente os estrógenos e a testosterona. Então, assim, quando a gente fala sobre microbiota, a gente fala tudo. 2/3 do sistema imune estão lá. Estou sempre gripado, resfriado, tenho rinite, sinusite. Tá ruim sua microbiota. Só que não tem como tá muito boa se a gente não ajudar, porque isso que a gente é exposto, as toxinas ambientais, radiações, poluição eletromagnética, a gente acha que isso daqui é super inofensivo, é uma ferramenta incrível para as nossas vidas, mas isso daqui está bombardeando o nosso corpo, nosso cérebro, nossa mente, né? Saiu um estudo bem recente. Agora, saiu em novembro, bem recente, que o celular emite a mesma quantidade de ondas de um micro-ondas funcionando ali. Então, assim, o micro-ondas está lá, derretendo alimento, fervendo alimento, e a gente está aqui com isso daqui o tempo inteiro, né? E vê, dormindo e tudo, né? Homens que têm o hábito, agora não é muito comum, mas tinha uma época que homem botava muito, sei lá, motorista, coisa assim, no bolso daqui. Começou ter um nível de aumento de infarto por causa disso. Homem que usa celular aqui, no bolso da calça, infertilidade, câncer de próstata. Ali, mulher grávida, uma série de coisas. É verdade isso? Muito. Então, e tudo isso, quem vai eliminando é a nossa microbiota. Nós somos feitos mais de bactérias e fungos do que de células humanas, né? Tem um livro muito interessante que chama 10% Humano. Esse livro mostra como, na verdade, a gente tem muito menos células humanas, só 10% das células são células humanas. O restante do que a gente tem no nosso corpo são bactérias, é microbiota. Aproximadamente 80% do peso das nossas fezes são bactérias, não são restos alimentares, são bactérias. Então a gente tem assim, é devastador, não dá para imaginar o que é microbiota. A gente envelhece mais ou menos, nosso nível de estresse, nosso nível todo, pela nossa microbiota. Então, quando a gente fala de inflamação, se a gente não olha, não avalia, não limpa o terreno biológico, não tem. E o ozônio é uma das coisas mais incríveis, assim. Eu não prescrevo só ozônio para paciente que quer, enfim, muitos com câncer, com Alzheimer, que tem uma melhora incrível, mas para pessoas que querem vitalidade, performance, né? Não é à toa que hoje a gente vê muitos artistas e tudo mais falando disso, tudo de novo. Esse é o tipo de coisa que não é modismo, é que ficou mais conhecido pra gente nos últimos tempos. Mas isso existe desde a Primeira Guerra Mundial, então a gente está falando de uma coisa que tem ali mais de 100 anos. E quando a gente usa, até falando disso de cosméticos com ozônio,
É a única coisa que eu uso já há mais de 10 anos, depois que eu tive o privilégio de conhecer os da Ale, assim, que são incríveis. Você oxigena a pele é toda microbiota aqui que a gente tá falando, né? A gente trata um terreno de microbiota. Você quer tratar uma acne, uma série de coisas, não adianta só ficar passando um monte de coisa, vamos ácido, vamos tomar Raucutan e tudo mais. Tudo bem, você tá enxugando gelo, vai ajudar, mas não é essa a causa dessas manifestações. E aí, quando você entra com até produtos, seja no couro cabeludo, na pele, que estão mexendo com o seu microbioma, muda tudo ali. E começa a mudar a saúde interna do corpo. Eu tive uma paciente, eu nem te falei, que ela tinha, ela tem, né, ainda herpes genital com uma frequência muito grande. E eu falei para ela usar o sérum, porque ela já tinha comprado pro rosto. Olá, Lucinha! Uma loucura. Olá. Ela falou, não é possível. A gente tava falando. Ela falou, doutora, eu levava 10 dias para cicatrizar e para parar de doer e conseguir usar uma calcinha, tinha que parar de treinar, ela treina super ali por conta de herpes genital. Falei para ela, usa esse sérum que você levou, porque ela tinha levado pro rosto, e passa. Segundo dia, ela me fala, no segundo dia, eu não sinto mais herpes. Então, é assim, a gente vê uma coisa que, e não vai ser vantajoso e não vai ser simples. Foi aprovado o ozônio aqui agora, mas não vai ser uma coisa simples e divulgada. Vai ter, o que a Camila falou, muito preconceito de médicos e tudo vai, porque a gente não aprende isso na faculdade. Isso vai contra uma indústria farmacêutica. Não, gente, posso falar? A Camila é prova viva de que o ozônio é bom, né? Porque, peraí, não, só foi incondicional. Camila, conta quantos anos você tem. Conta quantos anos tem seu filho e conta quantos anos tem o seu marido. Que você... Momento fofoca. Não vai gravar isso, hein? Não grava. Mas peraí. Eu vou fazer 51 agora, dia 7 de março. Não, dá uma olhada. E meu marido tem 35, vai fazer 36. E graças à doutora Thaisa, porque eu tava fazendo muito ozônio, e aí eu acabei engravidando sem planejar com 46. Eu tenho um filho de 3 que vai fazer 4 agora. E então eu sou a prova viva de que o ozônio é maravilhoso. Então vai, Vanessa, você. Não, eu uso O3NT no couro cabeludo, no rosto, no corpo, em tudo. Mas eu nunca tinha falado de tomar ozônio. Como que é isso? Assim, como que funciona? Sim, tem várias formas da gente usar ozônio. Uma delas são pelos cosméticos, né? Então são cosméticos limpos. Hoje isso, tudo que a gente tá falando de terreno biológico, de tudo mais, o que tem de cosméticos, eu vejo que hoje tá muito em voga, todo mundo tá vendo, né? Os cosméticos coreanos, mas eles têm muitos metais pesados, estão inclusive associados até níveis aumentados de mercúrio, uma série de coisas. E aí a gente vê que existe toda uma forma limpa de você ter todos os benefícios para sua saúde. Mas a ozonioterapia, ela tem de diversas formas da gente poder usar. Isso é avaliado para cada pessoa, dependendo do que são os objetivos, o momento que tá, o que acontece. Mas a gente tem ozônio retal, né, que é por uma sondinha. É isso, de novo, falando sobre o intestino, microbiota, como a gente desinflama, limpa e traz toda um ambiente saudável para crescerem bactérias ali que vão trazer toda uma proporção de doenças. Hoje é o tipo de ozônio mais usado, por exemplo, nos Estados Unidos tem um centro de um protocolo DAN, que é um dos protocolos maiores para crianças autistas e que tem reversão de quadro de autismo. Não é falar melhora, é reversão. Isso tem já inúmeros casos descritos que usam... Ai, gente, tá vendo? É uma benção. E junto com a ozonioterapia. Eu uso para pacientes crianças com infecção de repetição, imunidade baixa. Os pais ficam assim abismados, falam, como assim? Meu filho só ficava doente e agora, depois que você prescreveu, não tem mais nada. A gente tem ozônio pelo sangue, grande autohemoterapia, que a gente tira um pouco do nosso sangue, ali de 100, 150, 200, 250 ml, depende de cada pessoa, e a gente oxigena todo esse sangue e ele volta para você. Numa única sessão, a gente pode estimular até 440 vezes a regeneração celular. Processo de envelhecimento, processos tumorais, processos de desgaste, de fadiga, isso é assim, é colocar
oxigênio dentro das suas células. Tem pequena autohemoterapia que você tira um pouco do sangue e aplica no músculo para massa magra, para estímulo de colágeno. Tem ozônio local para hérnias, para dores. A gente tem pacientes que não andam mais de tanta dor, crise de hérnia cervical, tô travado. A gente teve um paciente semana passada, super esportista, enfim, tudo mais. A gente foi lá, a enfermeira foi lá, aplicou na coluna dele. A mulher ligou no dia seguinte, pode vir de novo aqui fazer? Levantou e saiu andando. Parece coisa que dá pra gente falar no ambiente aqui, mas é porque a gente mexe com disco, com hidratação. Imagina que o oxigênio é a molécula da vida, né? Então, quando a gente fala sobre oxigênio, o que mais acontece quando a gente envelhece? A gente vai, o pulmão vai retraindo, idoso vai ficando daquele jeitozinho, você não consegue respirar tanto, você vai envelhecendo. A hora que você volta a colocar oxigênio, porque você deixou de ter essas trocas gasosas e deixou de oxigenar, você volta a dar vida. Por isso que é considerado, falado, a molécula da vida. Então você começa a estimular colágeno, elastina, você mexe com performance de todo o corpo, parte cerebral, pacientes com Alzheimer, nós com nível de desgaste, de fadiga, para fertilidade eu uso para muitos pacientes, porque você começa a oxigenar ali os ovários. Então, isso mexe em processos que estão mexendo no terreno biológico. É diferente de um tratamento, você vai lá e dá um remédio e, não, parou de tomar, acabou. Não, você está dando potência para o seu corpo para ele regenerar as células e mexer numa outra forma que isso muda tudo. Por isso que, por exemplo, produtos que têm ozônio, eles não são só um produto legal, bonitinho e que limpam, são clean label e tudo mais. Não, eles são tratamento de microbioma, de microbiota. Eles são tratamentos para o nosso corpo como um todo. Por isso que eles funcionam desde, só para hidratar e melhorar aspecto meu de pele, ou para tratar, por exemplo, uma herpes que surge ali numa velocidade incrível. Porque você está dando potência para as tuas células performarem numa velocidade muito maior. E hoje o que a gente mais tem com poluição, terreno sujo, nível de estresse elevado, a gente tem envelhecimento acelerado. Quando a gente fala de estresse oxidativo, é porque a gente está perdendo oxigênio. Então, quando você entra com coisas que devolvem oxigênio, você começa a ter uma performance de vida, de longevidade, com uma qualidade, de uma forma muito diferente. Não, maravilhoso. Gente, expliquei de forma mais... Não, maravilhoso. Depende do que é o objetivo, depende de como tá cada organismo, né? A minha consulta, a Camila sabe, são consultas longas, com a Camila é um pouco mais, mas é isso. A gente, assim, minhas consultas todas, seja paciente meu de primeira vez ou de 10 anos, 2h30, porque eu preciso entender é uma medicina integrativa. A vida, o que tá acontecendo. É sobre o que eu falei, assim, né? Porque, assim, é entender, e com todos os exames, o paciente já vem com todos os marcadores, eu peço antes mais de 80 fatores sanguíneos, salivares e tudo mais, porque eu já quero entender seu nível de estresse oxidativo. E aí na conversa, e depois no exame e tudo mais, eu entendo todo o campo, aí a gente tem uma precisão muito grande. Então não sei te falar qual frequência nem qual tipo de ozônio. Depende o que é cada pessoa, o que está acontecendo, quais os objetivos, aonde ela quer chegar, o que está acontecendo no corpo dela, porque é isso. E também entender os momentos que é sobre, acho que a coisa mais importante hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, é entender que é a gente se empoderando da nossa saúde. E isso eu vou trazendo, eu vou explicando cada um dos exames para o paciente, para ele entender aonde que está sendo o déficit ali dele. Porque consciência a gente tem, estilo de vida bacana a gente já tem ali. Então, aonde que está sendo gap? Aonde que pode me fazer adoecer? Aonde que hoje não está me fazendo bloqueio, até aqui eu não performo mais? Isso é o que muda tudo. Ô, Vicky, eu tava com uma sinusite crônica. Eu fiz o auricular. Tem esse, eu nem falei, né? Eu nunca ozônio mais tive. otológico, é incrível. Nunca mais tive. Aí veio a mangueirinha e enfia no ouvido, dá um pouquinho de aflição, mas é uma delicinha. Como se fosse um estetoscópio lá. que você faz. Eu nunca mais tive sinusite. É muito bom. Bebês podem fazer, otite de repetição, enfim, tudo mais, é fenomenal. Para doença autoimune é incrível. Claro. Tem um testemunho de ozônio aqui. Para doença autoimune. Eba, vocês gravem testemunho de ozônio, hein? Então,
Eu venho de uma família de médicos e meu filho menor tem 20 anos. Quando ele tinha 10 anos, acho que a Paulinha acompanhou, ele fez 5 cirurgias por causa de uma osteomielite e isso ficou como uma osteomielite autoimune. E meu pai é pediatra. Todo mundo naquela coisa de família de médico, todo mundo querendo dar palpite, todo mundo querendo se meter. E eu acabei indo por indicação de uma pessoa que é muito relevante para mim, em fazer ozonioterapia. Então, eu lembro quando eu cheguei, há 10 anos atrás, né, 11 anos atrás, quando eu cheguei para fazer ozonioterapia, não era um médico. Meu pai, todo mundo me condenando. Meu filho começou a fazer ozonioterapia intramuscular e via retal. E ele ficou totalmente controlado. Gente, olha que maravilha. Nessa época, eu queria... Minha família. Eu tive a oportunidade de pôr uma dentista, porque para médico é proibido fazer ozonioterapia, eu não sabia, que agora está liberado, para fazer no meu consultório, porque eu tive um caso, uma vivência tão impressionante e a observação minha como médica me mostrava que realmente era muito bom. E eu pus no consultório uma dentista para fazer ozonioterapia para os meus pacientes. Que isso durou por um tempo, porque meu pai, médico, falou: filha, eu estou muito preocupada em você fazer isso no consultório. Então, assim, olha como de 10 anos para cá isso mudou, já com dados científicos e a história e observação. Não, gente, é maravilhoso. E vem de lá de trás, né? Essas curas que não eram propagadas e agora, ó, 3NT vai propagar. Vai propagar. Ô, Aninha, conta pra gente, vai. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Ó, 3NT, maravilhoso, uso diário. Agora, tomo as minhas injeçõezinhas, que eu conto para todo mundo que eu tenho uma duplinha. Eu faço uma vez por ano um ciclo, às vezes começo e meio. Faço, porque agora que eu tenho cabelo, eu morro de medo né? E aí eu vou na clínica, amo essas duas irmãs maravilhosas. E aí, eu acho que isso aqui é uma coisa que pega para todo mundo, ó. Existe relação entre inflamação silenciosa e queda de cabelo? Falando até da inflamação, gente, né? 100% de inflamação. Eu falo sempre, quando a gente está aula em congresso, é um processo de educação que todo mundo precisava entender e levar isso para a vida. Quando a gente está falando de cabelo, Fala um pouquinho quando a gente está falando de cabelo, o cabelo é o quê? Ele é formado do quê? Ele surge, ele nasce como? Gente, o cabelo é só a ponta do iceberg. Se a gente não tiver o organismo inteiro bem construído, não tem mágica para chegar até lá. Não vai chegar. É o último lugar do nosso corpo que vai receber a nutrição. É o último lugar do nosso corpo que vai receber o oxigênio necessário. Então, ele reflete todo o organismo. Microbiota e cabelo têm uma ligação direta, imediata. A microbiota desregulou, o que vai acontecer? Nós não vamos absorver os nutrientes que o cabelo está precisando. Começa por aí. 2, a microbiota desregulou, todas as flutuações hormonais vão acontecer. O cabelo grita com flutuação hormonal. O cabelo da gente gosta de estabilidade. É isso que ele pede o tempo todo, tá? O nosso corpo inflamado é ao máximo da instabilidade que ele pode ter. Então, muito da minha abordagem na dermatologia, na tricologia, é de clínica geral. A gente fala para mim, nossa, mas você faz clínica geral? Eu falei, sempre tive que fazer, não tem como. Se a gente não cuida do organismo e entende que a gente só vai ter o cabelo com a saúde que a gente quer, cuidando do todo, nós não vamos chegar lá. Tá? E eu sou muito fã de ozônio também. A Alessandra sabe, hoje na minha clínica eu tenho 3 marcas. Eu tenho 2 marcas francesas e O3. Ai, gente, não. Nós eu tô temos falando. Não é demais. E O3. É. Por quê, gente? Eu tô trabalhando com 2 marcas maravilhosas de bases vegetais e botânicas, que a gente adora, é realmente uma tendência, é saúde e tudo mais, e uma marca que desinflama o couro cabeludo. Exato. Isso é mágica, tá? O couro cabeludo desinflamado é o solo quando a gente tira a erva daninha.
tá? O couro inflamado, não adianta a gente achar que a vitamina vai chegar lá se a pele, onde o cabelo, onde o folículo está inserido, não está saudável. Então, a gente precisa cuidar do couro cabeludo. Exatamente. Inclusive, o couro tem uma microbiota. Não só o intestino tem. Hoje a gente estuda a microbiota do couro cabeludo. A gente tem uma série de bactérias que a gente precisa equilibrar e com todas as, vamos dizer, as dificuldades ambientais que a gente tem hoje de intoxicação de água que a gente coloca, enfim, de toda a poluição ambiental, fica complicado ter essa microbiota ajustada, tá? Fora isso, a gente tem uma flora fúngica no couro cabeludo. Tem fungos que todo mundo tem, que a gente vai colher um exame, vou fazer um exame micológico, eu vejo todos os fungos, mas o equilíbrio, existe um equilíbrio, que alguns têm que crescer tanto, o outro tanto, de repente dá uma desordem. A pessoa começa a ter uma doença de couro cabeludo súbita, gerada por erro da microbiota fúngica. A flora fúngica está desregulada, um fungo cresce mais que o outro e, de repente, a pessoa desenvolve uma dermatite, uma caspa super diferente. Tem uma caspa aí que chama-se tinea amiantácea. Ela é muito esquisita. Ela é uma placa amarela que dá na cabeça. Do dia para a noite, uma criança de 10 anos de idade cai no consultório para mim com uma placa na coroa inteira da cabeça. Todo mundo, toda criança, adolescente tinha que usar O3, porque eles lavam errado o cabelo. Muito. Né? Isso é outra coisa que eu bato muito na tecla, gente. A educação de como lavar. Isso eu sempre falei com a Lê. Rótulo tem que aplicar 2 vezes todo o shampoo. Nunca uma vez só. O shampoo nunca tem a eficiência dele só com uma aplicação. A gente tem que aplicar a segunda. É na segunda, quando saiu parte da gordura, que a gente consegue equilibrar a microbiota local. Tá? Sim. Hoje, os tratamentos aí fora, em todos os novos e recentes congressos que eu tive num congresso agora em Nova York, que foi espetacular em dezembro, que é o Congresso Mundial de Pesquisa em Cabelo, que ele determina os consensos do que o que realmente funciona. A gente até altera números de referência, por exemplo, o ferro tem que estar tanto. A partir daquele estudo, daquele congresso, nós determinamos que o ferro para o cabelo precisa estar mais do que isso, tá? E lá, o que a gente falou das tecnologias hoje que tratam a microbiota do cabelo. Isso é o maior sucesso, tá? Ai, que delícia. Maior sucesso. Vamos então, falar de microbiota, gente. Agora é minha amiga. Como que o couro cabeludo não vai ficar saudável? Se o paciente vai uma vez por mês fazer uma boa limpeza de couro cabeludo com tecnologia boa, limpeza boa e usa em casa um shampoo saudável, um O3 ozonizado, gente, é o couro perfeito. Isso é o começo de todo e qualquer tratamento capilar. A gente não pode começar nada sem organizar isso primeiro. Porque não adianta fazer também só uma coisa. Né? Porque daí você faz um tratamento, aí você vai lá e entope todo o bulbo capilar com uma gordura, um produto errado, um shampoo errado. Eu sempre falo assim, eu indico as pessoas usarem o mínimo 3 vezes na semana, mas eu uso todo dia. E o seu cabelo cresceu muito. A Má também. Alessandra, eu recomendo para todos os pacientes diário. Olha aí. Uso diário e aplicar 2 vezes em cada lavagem. É maravilhoso. E a máscara, o que acontece? Essa máscara ela é bem densa, porque tem bastante óleo de amêndoa. Então, porque a pontinha às vezes dá uma ressecada. Então, passa sempre a máscara do meio para baixo e deixa um pouquinho. E aí vai agir naturalmente. É assim, é que eu tenho espaço a mais, né? Então, as pessoas me perguntam qual a hidratação boa para fazer. Eu tenho vontade de falar nenhuma, não mas não vou falar, entendeu? Vou falar, vão achar que eu sou uma louca falar mal de uma querastase. Entendeu? Vou falar, essa menina coitadinha, entendeu? Tá dodói, começou a falar de ozônio, agora ficou meia trelelé. Mas não é verdade. Por quê? É muito gorduroso, entendeu? Quando você... Primeiro que eu passo, meu cabelo faz assim, ele bisunta, ele fica achatado. Quando você passa o shampoo da O3, ele fica fica soltinho, ele fica até mais altinho, né, doutor? Ele fica mais altinho porque ele fica super... Ele limpa.
ele dá aquela sensação de que eu tô fazendo bem pra mim, né? Não, eu diria que mais do que ele limpa muito bem, mas ele trata. Ele O ozônio trata, né? A gente total. está tratando a pele. Hoje, o grande fala aí do mundo que o novo skincare é o hair care. E quando a gente fala de hair care, é produto tanto de ponta? Não, é tratar de couro cabeludo. Então, o shampoo, gente, é uma coisa que a gente usa todo dia. Faz diferença um shampoo? Totalmente. Não é uma coisa que você está passando uma vez no mês ou uma vez por semana, você está usando todo dia. Exato. Ter um shampoo de qualidade que te entregue tratamento a nível pele, tratamento lá de dentro, faz toda a diferença em qualquer tratamento. Sim, Isso a sim. gente precisa ter para começar. Exato. Então, quando eu recebo os pacientes lá, a gente começa tratando toda a desregulação do couro cabeludo, toda a desregulação sistêmica que o paciente tem, para depois, num segundo momento, ir tratar realmente o que a pessoa está buscando, que geralmente é volume de cabelo, espessura e tudo mais. Só que a gente precisa dessas condições básicas para ter os resultados. Doutora, não existe um fio bom se sai já ruim do couro cabeludo, já sai fraco, né? Ele vai crescer fraquinho. O couro doente produz fios com muitas alterações, tá? Aí o pessoal fala, ai, mas é envelhecimento do fio. Muitas vezes não é envelhecimento do fio, é a qualidade do solo onde ele está nascendo que compromete a formação do fio. Não tem como um folículo ele é um órgão cheio de estrutura, ele tem músculo, ele tem glândula, não tem como ele funcionar normal se ele está sendo atacado por células inflamatórias. Ele não vai conseguir produzir um fio com a mesma qualidade e repetir aquela produção. O fio sai com cutícula quebrada, ele sai mais frágil, sai um fio que quebra com muita facilidade no uso térmico, não resiste a nenhum secador. Então, isso é bem Ana, importante. e aí, conta pra gente, rapidamente, quais são os tratamentos atualmente considerados mais seguros e eficazes com reconhecimento mundial para combater a queda de cabelo e estimular o crescimento capilar. Isso a gente já está falando, mas tem alguma coisa assim muito diferente que vocês têm visto lá fora? Gente, tem bastante coisa diferente e tem muito mais de coisa que a gente já conhecia, também sendo reconhecido agora. Assim como o ozônio, tem a história dos peptídeos, né? Vamos falar dos benditos dos peptídeos. Eles são tendência? Eles estão de fato sendo estudados? Estão. Então, atualmente nos Estados Unidos, em testes em animais, novos peptídeos. É uma vertente que a gente vai ter que acreditar? Vai. Provavelmente vai funcionar. Ainda não está pronto e seguro para a gente usar. Mas tem um único peptídeo que já existe há milênios. E todas as minhas fórmulas do que a gente aplica no cabelo sempre teve ele, que chama peptídeo de cobre. Tá? O que são peptídeos? É uma cadeia de aminoácido, é uma parte proteica que você tira. Eu já devo ter feito, com certeza. Todas as injeções têm peptídeo, sempre há 12 anos eu tenho peptídeo de cobre dentro de todas as aplicações. Por quê? Ele faz o metabolismo da droga a ser injetada funcionar melhor. Ele potencializa a ação, melhora a farmacologia do que a gente está colocando, melhora a recepção do couro cabeludo. Então, tem muita coisa que está sendo falado como novo, que na real não é tão novo. E tem milhões de peptídeos que a gente nunca ouviu falar, que tem estudos mínimos testados em 110 pessoas no mundo, que a gente tem que esperar. Isso aí não dá para a gente se atirar e ir utilizando de cara. Eles estão começando a ser estudados, tá? Na dermatologia, a Mônica está aqui, sabe, muito. Tem um raio de um peptídeo que é para pigmentar a pele. Nós estamos super temerosos com esse. É uma delícia. Quem não quer ficar bronzeado e bonito? Todo mundo quer. Mas o que pode vir aí junto com a melanina? Então, a gente está... Então, assim como tem várias coisas também para cabelo branco sendo estudadas, que também é voltar a melanina do cabelo. Eu vou dar um spoiler. Então agora vem um spoiler do cabelo branco. Tem um estudo que está correndo na Universidade de Irvine, na Califórnia, o qual uma grande amiga minha é a chefe da cadeira. Ela chama-se Natasha Mezinkov, é uma russa, professora nos Estados Unidos há mais de 30 anos, e eles estão estudando um aparelho anti-inflamatório, vejam a importância da inflamação, tá? Que trata o vitiligo, que faz o vitiligo pigmentar para pigmentar o cabelo.
Estudos preliminares estão sendo excelentes. Tá? E, gente, qual que é a base científica disso? É desinflamação. Ele é um aparelho que chama-se Narrowband UVB. É um espectro da luz do sol. É pegar um pedacinho da luz do sol e usar para desinflamar. É o que a gente usa na psoríase, é o que a gente usa no vitiligo, agora podendo ser utilizado em breve. Espero que seja possível ser utilizado para repigmentar cabelo. Não, gente, mas é maravilhoso, né? Porque você vê, psoríase, vitiligo, mexe muito com a autoestima, gente. Né, como tudo, né, como a queda do cabelo, as pessoas que têm alopécia, né, é complicado esse negócio da autoestima, porque, nossa, quando a pessoa começa a ficar com o cabelo fraquinho, ralinho, aí começa, imagina. Mas, gente, eu queria quebrar um preconceito aqui. Ô, Ale, cabelo eu vou desmistificar uma coisa aqui, quebrar um preconceito. A gente trata cabelo quando perde. Olha lá, Rê. Preconceito. A gente só trata o cabelo quando perde ou a gente trata antes pra deixar ele do jeito que a gente quer? Claro, se a te incomoda, você não precisa esperar ela ficar. Não, Rê, é isso exatamente. Vai ficar mais bonito no seu rosto? Mas, Daniela, olha aqui, minha família. Isso aqui é minha família quase já. Não, gente, não é maravilhoso? Olá, tudo família já. Exatamente. Agora, lógico, não é que nem, gente, é que nem ginástica. Tem que fazer ginástica, tem que se alimentar bem, tem que ir na exatamente. Agora, pera, Aninha e Lúcia, irmã, né? Pra quem não conhece, elas são irmãs, tá? Ana Karina e Ana Lúcia. É as cabeludinhas. Ó, tem uma coisa, tem ainda essa questão de que as pessoas se preocupam muito com o fio, né? Então, muitas pessoas cuidam do fio, mas não do couro. O que realmente devemos fazer para manter o couro cabeludo saudável? A gente já falou, mas assim, você vê, né? Culturalmente falando, todo mundo que eu vejo lá no meu salão fica assim: ai, o meu fio tá tão ruim, eu preciso dar uma hidratada, tá tão fraquinho, o que eu faço para fortalecer? As pessoas não ainda têm essa consciência do couro cabeludo, né? Que a gente tem que trazer isso para elas, não é? Ale, é importantíssimo. E assim, a primeira coisa, principalmente um paciente de primeira vez, que eu explico, eu falo, gente, eu tô aqui, eu não tô tratando o cabelo da fulana, eu tô tratando você, o seu organismo. O cabelo é uma consequência. Então, a gente acabou de falar de todo o controle da microbiota do couro cabeludo, da microbiota intestinal, e assim, até reforço o que a Ana Karina falou, o cabelo, ele é o último estágio, né, onde a gente, tanto que o nosso corpo, quando falta alguma coisa, ele priva o cabelo de receber os nutrientes, o próprio oxigênio, é o último lugar que chega, porque o corpo considera ele como não essencial. Né? Então a gente tem que estar muito bem desinflamado, nutrido, parte mental, controle dos neurotransmissores, controle do cortisol, porque tudo isso vai chegar lá no cabelo. Você falou uma coisa forte, que eu não anotei aqui, mas é uma coisa que a gente tem que falar muito. Próxima reunião nossa, eu vou trazer um psiquiatra. Exato. Não, é verdade. Nós falamos sobre... Eu vou trazer um psiquiatra. Não! Eu juro! Cortisol. Não, eu achei que ela falou isso também. Sabe por quê? Eu falei que no emocional despenca cabelo, né, das pessoas. A gente conversou sobre isso, porque assim, o mental é muito, muito importante. E o mental, os colegas médicos sabem, ele influencia muito o nível de cortisol. E nós temos receptores de cortisol no couro cabeludo. Aliás, nós temos receptores de muita coisa. Receptores hormonais, temos a microbiota, temos receptores de cortisol. Isso já foi comprovado. Tá? Muitas vezes a gente não consegue detectar nos exames de sangue porque o cortisol ele é secretado em pulsos durante o dia. Então a gente não consegue pegar o nível exato. Mas a gente sabe que se o paciente está com estresse descontrolado, a saúde mental descontrolada, isso vai refletir absorvendo cortisol no couro cabeludo. Adivinha? Queda do cabelo. Né? Então, assim, o cabelo ele acaba absorvendo tudo. E o que eu falei dessa questão dele ser o último a receber as coisas boas, os nutrientes, vem muito na questão que eu friso muito para os pacientes, a questão nutricional.
doutora Vânia está aqui, nosso melhor modelo, exemplo, que nossos pacientes são apaixonados, né? Mas a gente toma muito cuidado com a questão do emagrecimento excessivo, os usos aí do GLP-1, da caneta, essa moda do Mounjaro, que todo mundo ama, mas eu explico muito para os canetas fakes, exatamente. O que a gente explica para os pacientes? Vão devagar, as canetas são maravilhosas quando bem usadas, né? Por quê? Quando indicadas, né, para Quando isso. indicadas, acompanhadas, sem pressa, porque quando a gente priva de uma vez o nosso organismo aí dos nutrientes, a gente quer aquilo impulsivamente, tanto o nosso cortisol aumenta, quanto o nosso corpo ele entra em abstinência, ele sente que ali, opa, tá faltando nutriente, eu vou mudar totalmente o metabolismo. E ele restringe nutriente e oxigênio para o cabelo. Porque a gente tem uma lei de sobrevivência no nosso organismo, né? Então, faltou alguma coisa, ele fala, peraí, eu vou mandar isso daqui só para os órgãos vitais. O que eu preciso para viver? Coração, pulmão, rim, cabelo. Cabelo eu vivo sem. Então, eu não vou mandar Eu não nutriente. vivo. Eu não vou. Eu não vivo. Não, eu não vivo. Eu não vivo. A minha Na autoestima verdade, mudou. ninguém vive, né, Alê? Aí eu acho que foi mais até uma coincidência, porque muitas vezes, quando o cabelo não recebe, a unha também não recebe. Ela é considerada um anexo do corpo, né? Não é vital. Então, às vezes, você teve um cuidado maior, você tem uma genética melhor com a unha, mas, de fato, o último que chega é o cabelo. E, geralmente, a unha sofre. Com certeza. Maravilhosa. Gente, e é isso. E eu vou aproveitar esse gancho das químicas, porque assim, a gente já viu muito cabelo quebrar, né? Destruir tudo, mas a química, ela não é um vilão. E aí eu vou apoiar o a mais, a gente pode continuar indo no salão, fazer as químicas, tudo. Não, porque cabelo branco também ninguém merece. merece. Não, cabelo Ale, branco também. A real é que ninguém Quando vive sem começaram- cabelo e nem com cabelo branco, Não, né? quando começaram a moda de cabelo branco, que a Regina Duarte tava lá aparecendo de cabelo branco, eu falei assim, olha, querida, você pode Não. ficar com cabelo branco, mas você tem a certeza que seu marido vai estar olhando pra mulher do lado. Você é louco, vai ter uma senhorinha do lado de cabelo branco, gente. Coisa melhor. É verdade. Não, uma coisa é a gente saber que a gente tem cabelo branco, outra coisa é você, né? Pelo amor de Deus. Mas, falando até de loira, né? É. Pode ser loira, não pode ser loira, né? Dá pra ter o cabelo Loira, claro. Camila, Loira. a loira aqui, ó. Vamos lá, gente. Dá pra ser loira ou não dá, né? A gente é contra ser loira, descolorir. A descoloração com pó descolorante, de fato, o pó mais a água oxigenada em altos volumes é o que mais danifica. Mas é possível ser loira? Óbvio, a gente consegue trazer isso pra vocês. Tem gente que fica linda loira. Eu tô vendo N loiras aqui lindas que eu não consigo imaginar morena. Eu escureci Entendeu? outra vida. Isso. A qualidade do cabelo. Mas Eu dá amo pra loira, preparar o Mas eu cabelo. faço mechinhas pouquinhas agora. Porque, gente, destrói o cabelo. Né? Mas não posso. Mas a gente Vamos consegue dizer que preparar a faz fibra para isso. A gente consegue dar mais espessura, aumentar uma parte específica da fibra, deixá-la mais grossa, para ela ter tolerância à descoloração. Então, o objetivo não é privar ninguém de nada, é poder fazer as coisas. A gente é contra Mounjaro? Não, a gente só quer que. Eu tomei Mounjaro. Aliás, eu acho difícil alguém aqui dizer que nunca tomou, né? Então, a gente não é contra, mas a gente quer. Ótimo. Ótimo, tem um. Não, gente, Então, pelo não. amor de Deus. Não, Não, se ela tomar, tá. Não, É a psiquiatria. Não, eu chama não. psiquiatria, né? não. Pelo amor de Deus, não. Não, gente, a Vânia é a coisa mais engraçada. Ela fala assim pra mim. A Vânia é ótima. Eu chego lá no consultório daquele meu jeito, né? Ai, Vânia, eu tô trabalhando muito, Vânia. Eu tô muito fraca, Vânia. Me dá o soro. Me dá soro, me dá vitamina. Aí ela olha pra mim e fala assim: você parece um ratinho velho. Aí eu assim, mas rato, velho? Como você sabe se é rato? Não, tá bom. Uma amebinha. Ela adora essa. Uma amebinha. Eu falei assim, gente, não dá pra ser esculhambada desse jeito. Eu falei, tá bom, doutor, então me dá lá o sorinho. Eu saio de lá com o sorinho, tomo ferro. Eu tomo. Mas é por isso que eu falo que é minha família aqui. Porque a gente vai pulando, vai cuida das vitaminas, cuida da pele, cuida do ozônio, cuida do cabelo.
cérebro dela. Mas agora eu fiz uma promessa e eu tô cumprindo, não tô? Eu falei que eu ia ser uma pessoa que eu ia curtir mais a vida, que eu ia não sei o quê, porque eu amo trabalhar. Mas eu vou falar uma coisa até que é legal. O trabalho, para mim, não é um problema, é a minha terapia. Né? É a minha terapia. Trabalhar, para mim, é uma coisa que me faz bem, me deixa produtiva, me deixa com vida, com saúde. O problema são o estresse diário que a gente passa, né? Que a gente tá. Mas, ó, agora então a gente já passou no universo cabelo. Nós vamos perguntar, tá? Daqui a pouquinho tem umas perguntas aí. Mas não. Olha só, vamos lá. Agora vamos para a doutora Mônica. Na sua visão, procedimentos como toxina botulínica e preenchimentos fazem parte de um envelhecimento saudável ou apenas um padrão estético? Vamos lá, hein? Tem aí. Tem aí. Então, primeiro eu vou dar boa noite como a doutora Vânia, todo mundo, e elogiar a pele de todo mundo que está aqui. que eu acho que a gente já bate o olho e já vê, não é? Eu acho que é bem assim, né? Todo mundo J3. Então, na verdade, eu acho que quando surgiu o Botox, quando o Botox entrou dentro dos consultórios dermatológicos, eu tenho 26 anos de consultório. E os preenchimentos foram instituídos, a gente estava muito longe do que existe hoje de padronização estética. Não existia mídias digitais, ninguém estava em busca de se igualar a ninguém, porque não existia esse universo de comparação, e realmente era muito bom. E tudo começou mesmo com o intuito de suavizar expressões, que o Botox foi um grande divisor de águas no quesito de dermatológico, ainda é o procedimento mais realizado no mundo, em termos de suavizar expressões, porque com o envelhecimento, o que existe, a gente brinca que o organismo ele volta ao útero, a face volta, ela se contrai, ela cresce com o nosso crescimento, ela se expande, e com o envelhecimento ela se encolhe. Então, a aplicação do Botox, ela evitou esse encolhimento. Então, o Botox foi um grande divisor. O que foi acontecendo é que, com o decorrer do tempo, a gente começou a usar esses procedimentos, principalmente quando a harmonização facial entrou aí na mídia, num sentido exagerado, e isso levou a uma padronização. E o que a gente está vivendo hoje é exatamente ao contrário, porque a gente viu que para o cérebro, o que é bonito, o que é encantador, é você olhar para uma pessoa e não analisar o que ela fez. Exato. É você só se encantar. Ter cara de saudável. Então, a gente está voltando ao que era no início, onde a gente usava os procedimentos, os preenchimentos, o Botox, pontual. Ou seja, quando aparecia uma linha, é lógico, a gente foi entendendo o envelhecimento. Então, quando o preenchimento chegou, lembro direitinho, quando o Restylane chegou, a gente usava no sulco para evitar aquela absorção que sempre todo mundo vai envelhecer muito na região perioral. Com o decorrer da observação, das imagens, hoje a gente vê onde existe absorção óssea, ou a gente conseguiu entender melhor o envelhecimento, deixou de ser só algo observacional. Eu falo que assim, tem pessoas que têm uma visão estética boa porque entendiam onde envelhecia. Hoje isso é estudado, todo mundo aprende como envelhece. Então a gente começou a usar no sentido de embelezar. Mas o que a gente viu na prática é que esses materiais envelhecem, em vez de embelezando, muitas vezes pesando. Né? Então, é isso que a gente hoje mudou demais. E os produtos mudaram muito. Então, eu sou de uma geração onde eu tenho silicone no meu rosto. É o que se usava quando eu tinha 20 e poucos anos. E eu tive que aprender a lidar com o meu envelhecimento para esse silicone não aparecer. Então, hoje a gente foi entendendo tudo. Então, hoje a gente vive um novo momento, que a gente passou por exagero, mas não num sentido que a gente almejava o exagero. Foi uma consequência de muita oferta, de uma sede
de uma sede assim muito aguçada para a gente controlar o envelhecimento. E a minha história com o O3. Não, gente, a Mônica, quem for no consultório, ó, as cápsulazinhas. Né, foi assim, quando ninguém se falava de medicina regenerativa, acho que todas nós, médicas, vivemos isso. A gente já via que o caminho era esse. Então, eu sempre gostei muito de usar bioestimuladores, que hoje é tão conhecido, que é o Sculptra, o ácido polilático, que ele chegou no Brasil em 2004, para quem não sabe. A gente usa desde lá. E naquela época a gente até brincava, tinha que ser endovenoso, porque eu acho que o corpo inteiro precisa disso, né? E quando eu conheci a O3N3, veio bem isso, como eu gosto muito de bioestimulador, hoje a gente fala que o bioestimulador, na verdade, ele que começou a medicina regenerativa, porque você tratava o ambiente onde a célula estava, o ambiente sendo favorável, essa célula produziria colágeno, a pele ficaria bonita, né? A gente precisava massagear. E eu falava, o que eu vou pedir para o paciente massagear, sendo que seja antisséptico, que seja um carinho para essas células e que potencialize o meu tratamento. Gente, olha que fofa, né? E aí que começou, todo paciente que saía do bioestímulo saía com O3. Não, até hoje sai. Até hoje. E a Mônica conta que tem paciente dela que faz o procedimento e aí fala assim, me dá aquele olhinho pra eu levar pra casa. Aí eu falo, Mônica, fala pra ela entrar na plataforma. Né? Não, mas posso falar, isso que é muito legal, porque você vê, ela faz um procedimento e a enfermeira dela depois termina com a massagem com o olhinho, que é um anti-inflamatório. Então, isso que eu acho que é maravilhoso da O3, né? Quer dizer, do ozônio. Porque, na verdade, o ozônio é só uma das propriedades dentro do produto, porque o produto é super rico. Tem no nosso best-seller, que é o facial, nós temos 2 best-sellers, o facial e o shampoo. O do rosto, que a gente fala que é de multifuncional, que é assim, você vai viajar, leva só ele, porque ele serve para tudo. Cortou a mão, passa. Precisa... não, passa na... tá com uma... sei lá, passa. Tudo... E assim, você vê, só nele você tem 4 tipos de óleos vegetais, aí você tem mais 3 tipos de óleos essenciais, que já entra a parte terapêutica, tem cera de abelha, tem própolis verde, para cicatriz é muito bom. Não, a doutora Marina fez um antes e depois da plástica do rosto, não foi? Sim, ela oferece tratamento pós-operatório para mais de 40 cirurgiões aqui em São Paulo. E eu já uso desde que a Lê lançou. Eu uso e eu também fazia igual a doutora Mônica. Porque assim, você aumenta a experiência do paciente quando você entrega alguma coisa para ele usar no pós, né? Então, assim, eu colocava uma sacolinha do INB, da minha clínica, de presente para os pacientes e tinha o produtinho para ele passar nas cicatrizes previamente, logo no dia seguinte da cirurgia. E assim, foi muito legal. Aí eu tinha pra vender depois, né, que era um tubinho maior. A gente já passou por tanta coisa, né? A gente já fez tudo, a gente já fez todos os negócios, entendeu? Só que assim, você oferecer isso pro paciente no consultório, você aumenta a experiência, aumenta, assim, a jornada do paciente fica mais bacana também. E claro, você tá usando um produto excelente, ótimo, entendeu? Eu também trabalho com ozônio há mais de 10 anos, eu uso ozônio retal, eu sou fisioterapeuta, a gente fazia meio que clandestinamente, tá? No consultório, mas hoje a gente tem máquina, eu sou usuária de ozônio retal. Eu indico muito a clínica da Marina, mas é o seguinte, no Jardins, é a clínica linda de morrer. Eu vou pouco. A doutora Vânia é minha paciente, eu tenho orgulho de falar isso. Jardins é longe, mas para quem mora lá, vale a pena conhecer. É maravilhosa a clínica dela. Ó, Mo, na sua prática, quais são os sinais que indicam que é hora de intervir previamente e quando devemos simplesmente respeitar o curso natural do envelhecimento? Eu acho que a intervenção
vem quando o paciente está incomodado ou com linhas com marcas já estabelecidas, ou com linhas de expressão, ou está sentindo um rosto cansado, se olha com uma fisionomia que está mais abatida. Então, acho que essa é a primeira indicação. Mas, na verdade, aquilo que eu estava falando, né? Que hoje em dia, eu acho que o curso natural do envelhecimento, ele já está sendo mudado, porque todo mundo se cuida. Exatamente. E isso não significa que é para pior. Pelo contrário, né? Mesmo a pessoa que não tem uma constância no dermatologista, a gente fala que normalmente todos os procedimentos eles acabam sendo interligados, independente do intervalo que eles fazem. Então a gente já está gerenciando muito melhor esse envelhecimento, que hoje é o grande segredo. O que eu sinto hoje é que a oferta, talvez como vocês sintam na área de vocês de pesquisa, a oferta de procedimentos para ser feitos está muito grande. Então, que as pessoas, às vezes, elas estão perdidas na quantidade de procedimento que tem que ser feito. Então, isso que vocês estavam falando, a gente não vai sair do médico daqui a pouco. Sim. Então, eu acho assim, se eu puder orientar, eu acho que a gente tem que estabelecer procedimentos chaves, procedimentos que são indispensáveis para um bom envelhecimento, que normalmente são os produtos que tratam a nível celulares, né, que a gente sempre falava dos injetáveis, falando num mau olhar, né, não assim, mas é exagerado, a gente vê que não, que na verdade eles, principalmente com o uso dos bioestimuladores, com as vitaminas que hoje a gente injeta, desde 2009 a gente usa um tratamento que é o Filorga, que é um complexo de vitamínico, que a gente utiliza para a célula trabalhar melhor. Então, a gente já vinha fazendo isso, coisas que muitas vezes a tecnologia de aparelho não consegue oferecer. Então, o que a gente fala é que é de gerenciar melhor os procedimentos para os pacientes, para eles conseguirem fazer os procedimentos corretos, né? No tempo certo, sem ser muitos procedimentos, né? No quesito que a gente estava falando, de pensar no investimento, porque querendo ou não, todo mundo vai fazer mais procedimentos ao longo do tempo, né? De direcionar melhor tudo isso. E com essa coisa da longevidade, né? Sim. Gente. E hoje não é só o rosto, né, que a gente trata. Hoje a gente vê uma era. Eu falo que eu nunca me imaginei andando na praia olhando o bumbum das pessoas. Hoje. Pera, fala do bumbum. Hoje eu fico. Eu sou super ciumenta. Eu super ciumenta. E daí eu fico pro meu marido assim, não, mas olha o bumbum daquela. Mentira. Não, gente, mas posso falar? Eu tinha preconceito com esse negócio de bumbum. Eu já tô pensando em dar umas estimuladas lá. É porque assim, eu acho que a jovialidade, ela é o todo. É o cabelo, é o rosto, é o braço, é o bumbum, é a perna. Então, é um todo. E o bumbum, sem dúvida. A gente tem uma amiga, deusa. Não vou dar o nome. Deusa, modelo. Coisa mais linda. Sabe uma pessoa que você fala assim, não, a pessoa é perfeita. Ela foi fazer bumbum. Eu falei, bem, se ela tá fazendo bumbum, querida. Eu falei assim, eu vou começar a pensar no bumbum. Porque, gente, todo mundo tá fazendo bumbum. Todo mundo. E coisa que ninguém imaginava fazer. E sabe, Camila, que é muito... não é? Ninguém imaginava fazer bumbum. Agora... E fica um bumbum lindo. Não, e o mais engraçado é assim, todo mundo aqui fica mentindo pro marido que foi no dermatologista, aí meu marido não pode saber, aí não me deixa roxa, fico desesperada. Agora, o bumbum, o marido fala, faz. Olha, paga. Não paga. Eu tô amando esse negócio de cuidar do bumbum. Tudo na vida. Olha, eu li uma frase hoje de manhã de um grande empresário que ele falava que o sucesso ele é feito de ordinários do dia a dia. E eu adorei isso. E é a mesma coisa a nossa jornada de rosto, a nossa jornada de corpo. São pequenas coisas feitas continuamente. Então, vamos lá. Então, se todas nós aqui, olha, estamos envelhecendo bem, são pequenas escolhas que vai da saúde, da alimentação, da microbiota, espiritual, que para mim hoje isso é fundamental, emocional, e isso leva a um sucesso. Então é a mesma coisa no corpo.
A gente entra com a ginástica, com a alimentação, entendendo a importância da musculação, principalmente no glúteo. E a gente vai fazer uma construção dessa queda da flacidez de glúteo e de perna, de coxa, de braço, que eu acho muito importante. Eu brinco que o braço, ela cai pela axila. É que eu sou mais velha, eu posso falar. Então, o que se faz, na minha opinião, é você fazer algumas sessões de bioestimuladores. Então, na minha opinião, é Sculptra, porque eu acho que o Eleva ele pode ser cruel, apesar de ser mais rápido, onde você vai fazer repetições de sessões com X intervalo para tratar a flacidez. A pele, essa flacidez melhorada, ela recebe um preenchimento muito bem. Então, com isso, você vai ter, o que eu acho, você tem uma estratégia financeira boa, porque você vai melhorando gradualmente e você tem uma boa durabilidade. Então, eu acho que esse é o segredo. O que está acontecendo é que as pessoas querem pôr bumbum de um dia para o outro. É o que a gente está falando. Né? E assim, e realmente... Sim, mas quem quer colocar bumbum que tem um tônus, normalmente daí você já pode pôr. Quem tem tônus, você coloca preenchimento em cima e bioestimulador na parte de baixo. Pode e deve. Porque o ozônio, por estimular essa regeneração celular, por isso até muitos oncologistas encaminham para o meu instituto, para a minha clínica, para a gente poder fazer tratamentos para aumentar, tanto para doenças autoimunes quanto para... Desculpa, gente, estou falando muito super baixo, né? Que esse microfone não, de fato, não funciona, só vai funcionar depois. Sim, para pacientes com quimioterapia que caíram muito as células, baixa imunidade, enfim, é uma das coisas que a gente trata muito com ozonioterapia, não só com ozônio, mas com todo esse preparo do terreno, com todo um preparo, eu uso muito nos tratamentos a parte neuroquímica. Então, o que está acontecendo? Qual deficiência de dopamina, de GABA, de serotonina? Até isso para nós, no dia a dia, nível de estresse, compulsão, coisa, enfim, tudo mais, é das fontes grandes. Mas eu tenho oncologistas que encaminham para poder fazer esse tipo de tratamento, porque como a gente estimula com a oxigenação muito reparo e regeneração celular, é uma das coisas que ajuda, às vezes até o paciente oncológico que não consegue mais fazer a químio ou a rádio, porque ele está muito debilitado, você fortalece para ele poder fazer. Então, ele entra concomitante e traz todo um outro equilíbrio para o corpo, né? Então, por isso que dá para a gente, pessoas com doença autoimune, de um Hashimoto, lúpus, vitiligo, psoríase, enfim, que são todas questões autoimunes, como que a gente equilibra isso e a gente reverte quadros. A quantidade de pacientes que eu tinha que tinham problemas tiroidianos, Hashimoto, e que na nossa medicina, com a visão mais enrijecida tradicional, se diz que não tem cura. E tem cura para Alzheimer, tem cura para autismo, tem cura que a gente não fala sobre curas, porque a gente fala sobre doença, e doença vende muito. Então, assim, doença é bom. Quanto mais doente a gente tá, quanto mais enfraquecido, mais a gente consome de tudo, né? Uma loucura. Eu não sou contra a indústria farmacêutica, graças a Deus que a gente tem ela. Só a gente sabe a hora que você tá com uma cólica querendo morrer, pode ser uma coisa leve. Uma outra coisa, vai, putz, graças a Deus, eu me enxaqueca, tomou um analgésico ali. Mas isso não é base de viver, isso não é base de qualidade de vida, isso é emergencial. E a gente fez disso a base da nossa medicina. Então hoje, esses recursos modificam todo o terreno. Porque o ozônio, ele estimula a regeneração celular. Por isso que dependendo da forma que você fizer e como tiver o terreno, tem algumas terapias dessas todas as formas que a gente citou, algumas aqui que dão para usar e aplicar ozônio, desde a parte tópica também que a gente usa, você pode estimular em cada vez que você está ali usando, entrando em contato com o ozônio, mais de 440 vezes a regeneração celular. É por isso que o ozônio faz o cabelo voltar a crescer. Ah, é milagre? Não, não é milagre. É bioquímica, é ciência. E é usando um ativo que é natural do nosso corpo, né? A gente fala que o ozônio é a molécula, é o oxigênio nascente, a primeira forma dele, né? Ele tem um elétron dispareado, né? Quando a gente fala de oxigênio, que eu não vou entrar aqui muito em ciência, até chato, fica assim, né? Mas é O2. O3, que é ozônio, tem um elétron que ele precisa buscar algum par, entendeu? Na natureza e na bioquímica do corpo humano, tudo precisa estar em pares. Então, se tem alguém dispareado, ele vai buscar ali um para poder se conectar. Então, por isso que é muito forte a reação dele. Não entra ozônio no nosso corpo, qual via for, via tópica, via intestinal, via
intramuscular, sanguínea, enfim, que não vai ter alguma ação. Sempre vai ter alguma ação, porque está se conectando com alguma célula dispareada que tinha no nosso corpo e vai promover uma reação bioquímica que é magnífica para o nosso corpo. Sempre positiva. O ozônio, ele é a maior substância oxidativa, né? Então, o ozônio, ele causa uma oxidação. A gente fala, pô, oxidação é envelhecimento, mas ele é uma oxidação controlada e transitória. É graças a essa oxidação que ele promove um chacoalhão nas células, aquelas células que estão lá dormindo, que vem cá, filhão, vem cá que a gente quer que esse metabolismo, esse corpo, essa pele, esse cabelo volte a produzir. Então, ele primeiro oxida, mas controladamente no ambiente para gerar uma depois ali, né, uma antioxidação. Então, ozônio é uma terapia oxidativa, mas controlada, e que logo em seguida ele promove todo o processo de antioxidação celular. E por isso que é tão potente no nosso organismo. Eu quero agradecer a todo mundo, minhas amigas lindas. Olha, de pegar esse tempo à noite com chuva, vir aqui me prestigiar com a O3, mas muito especial as doutoras, porque elas fecharam a agenda para estar aqui conosco, para dividir esse conteúdo tão rico, né? Que a gente às vezes vai numa consulta médica, uma coisa mais séria, mas aqui é uma coisa mais lúdica, mais solta, e gostoso de estar com vocês aqui. Espero que a gente tenha mais encontros como esses, onde a gente possa estar perto dessas feras, né? Sim, então, o próximo é no Boa Vista, vamos todo mundo pro Boa Vista. Só que a próxima vez, já me indique, eu tenho minha terapeuta, mas eu tô achando que é casa de psiquiatra. A sua terapeuta é boa. Gente, minha terapeuta é vida. Olha lá, pronto, Lucinha, maravilhosa, já ainda. Mas o próximo a gente já vai trazer. Então, assim, ó, endocrinologistas, dermatos, estamos aqui, ó, com as melhores, tá? As melhores estão aqui com a gente, então, super indico, eu sou prova viva, é aquilo que eu falo, eu só indico aquilo que eu acredito, mas também, gente, elas são umas feras, todo mundo já conhece, não precisa de apresentação, então, tá aqui. Obrigada, viu, Van? Obrigada. Eu dou um beijinho nas minhas médicas. Pessoal, você também. Ainda vou ver um paciente agora. Beijo. Obrigada.